Olá, você está no canal EQM Feita de Luz. Hoje nós vamos conhecer a história da Jennifer Dean. A Jennifer é uma técnica de enfermagem licenciada. Ela atua como enfermeira pediátrica de Reiki. Ela é doula espiritual e sacerdotisa da Rosa de Madalena. Além disso, ela é uma sobrevivente de câncer pediátrico e teve a sua experiência de quase morte na infância. Mas, acima de tudo, ela é uma mãe orgulhosa do seu filho Declan. A experiência de quase morte da Jennifer ocorreu aos 14 anos devido a um efeito adverso grave da quimioterapia usada para tratar o seu câncer. Vamos conhecer a sua história? Mas antes, não se esqueça de apoiar o meu trabalho, o nosso trabalho, deixando uma curtida no vídeo. Também você pode deixar um comentário. Se não souber o que escrever, deixe uma figurinha. As figurinhas estão ajudando o canal a alcançar mais pessoas. O nosso canal já tem mais de 50 histórias. Você já assistiu às outras? Quando eu tinha 13 anos, fui diagnosticada com leucemia linfoblástica aguda e comecei um tratamento de quimioterapia muito agressivo. E isso foi em 1995. Uma parte do protocolo de tratamento era a administração de uma quimioterapia injetada no fluido espinhal, porque a leucemia é um câncer no sangue e pode atingir o cérebro através da barreira hematoencefálica. Então, para garantir uma segurança extra com a leucemia, parte do tratamento é a quimioterapia no fluido espinhal. 6 meses após esse tratamento, eu estava programada para a minha primeira sessão de radioterapia no cérebro. Eu tenho marcas no rosto dessa sessão, elas são permanentes. Eles fazem a radioterapia para matar células, mas eles não querem matar mais do que o necessário. Então, quando eu estava sentada lá com a minha mãe na sala de espera do centro de radiologia, eles me levaram de cadeira de rodas. Eu estava no Hospital Infantil da Filadélfia. Depois, eles me levaram para o Hospital Universitário, acho que do Centro de Radiologia da Pensilvânia. Enquanto eu estava sentada lá com a minha mãe, de repente eu não consegui sustentar a minha cabeça. E depois, o meu braço esquerdo ficou dormente. A minha perna esquerda paralisou e eu não conseguia levantar. Eu só fiquei lá, olhei para minha mãe e disse: "Alguma coisa está errada, não me sinto bem." E ela disse que o meu rosto estava caído do lado esquerdo. E como ela trabalhava como auxiliar de enfermagem, ela pensou que eu estava tendo um derrame e correu para chamar a enfermeira. Eles me levaram de volta para o meu quarto no Hospital da Filadélfia e quando eu cheguei lá, o meu oncologista veio até mim. Ele parecia que tinha visto um fantasma. Ele sabia o que estava acontecendo. Ele parecia muito assustado e isso me levou a perguntar: "Eu vou morrer?" E ele disse: "Eu não sei." Eu olhei para o nada e pensei: é isso. Nunca queira ouvir isso do seu médico. Aquele hospital era muito bom, então eu pensei: ah, é isso. Eu senti que era isso e aceitei. Eu era uma adolescente de 14 anos na época, então apenas aceitei o que viesse a seguir. Que escolha eu tinha? Mas, de alguma forma, pouco depois disso, o meu lado esquerdo começou a voltar um pouco e eu consegui falar. O médico me deu permissão de comer e o médico disse: "Graças a Deus você não fez aquela sessão de radioterapia, porque se tivesse feito, teria queimado. A quimioterapia teria queimado seu cérebro. Você nunca teria se recuperado. Os efeitos seriam permanentes." Então, naquele momento eu pensei: algo me salvou. O momento divino do que aconteceu. Eu era a próxima paciente a fazer minha primeira sessão de radioterapia no cérebro. Então, se isso não tivesse acontecido naquele momento, provavelmente eu nunca seria curada. Felizmente, a radioterapia não queimou o meu cérebro,
porque a quimioterapia ainda estava atacando o meu cérebro. Depois de receber permissão para comer, eu estava almoçando e assistindo Conta Comigo com meu pai. Eu nunca vou esquecer aquele filme. Enquanto eu estava comendo, quase me engasguei com uma cenoura e tossi. Olhei para o meu pai com muito medo porque eu sabia que algo errado estava acontecendo. E eu disse: "Está acontecendo de novo." Depois, ele disse que não me ouviu dizer: "Está acontecendo de novo." Ele ouviu apenas murmúrios tremidos saindo de mim e os meus olhos estavam cheios de lágrimas. E então eu desmaiei. Entrei em um estado vegetativo totalmente consciente, mas eu estava presa no meu corpo. Meu corpo não funcionava, quero dizer, os meus braços estavam caídos. Eu tive uma lesão cerebral grave, então os meus pés e os meus braços ficaram cruzados como se eu estivesse em uma postura decorativa. Na verdade, eu ainda tenho contratura aqui desde o incidente, onde o meu corpo estava preso nessa posição. Quando eu estava acordada, eu estava totalmente consciente. A minha mente ficava perfeitamente clara. Eu sabia o que eu queria dizer, mas eu não conseguia falar. E o meu corpo não funcionava. Eu nem mesmo conseguia escrever. Às vezes eu ficava inconsciente porque eu ficava desmaiando. E eu desmaiava e voltava por 1 minuto e desmaiava novamente. Quando eu fiquei inconsciente, lembro de estar em um vazio tranquilo e amoroso. E eu não estava com medo. Me senti como se eu estivesse com um sono profundo. Era muito tranquilo. Você pode achar que isso seria assustador, mas não era. E então, eu lembro que em um certo momento voltei à consciência. Quando voltei, vi que os médicos estavam tentando descobrir o que estava acontecendo. Eles estavam fazendo uma ressonância magnética. Colocaram uns fones no meu ouvido porque o barulho da máquina de ressonância é muito alto. E era apenas um ruído estático que eu ouvia. Eu não conseguia dizer a ninguém que era apenas estática. Bem, aqui estou eu com uma lesão cerebral ouvindo estática por 1 hora enquanto fazia uma ressonância magnética. Isso estava me deixando louca, mas eu não podia me mover nem falar. Então, comecei a dizer ao meu corpo mentalmente para mexer os pés, mas internamente eu não conseguia falar. De repente, consegui fazer os meus pés começarem a chutar e o meu pai viu. Ele disse que viu lágrimas escorrendo pelo meu rosto e começou a tentar me arrastar para fora da máquina. Toda a equipe médica entrou. Eles me tiraram, me sentaram, me deram um quadro branco e uma caneta para tentar me comunicar. Como as minhas mãos estavam paralisadas, eu não conseguia segurar a caneta e escrever. E então eu deixei a caneta cair e comecei a chorar descontroladamente, porque eu pensei: é isso, essa é a minha vida agora. Eu nem consigo comunicar as minhas necessidades básicas. E isso é insano, eu estou totalmente consciente. A próxima coisa que me lembro é de estar no vazio amoroso e tranquilo novamente. Eu não me lembro de ver uma luz ou algo assim. Era apenas como se eu estivesse envolvida pela escuridão. Era como um cobertor de escuridão me envolvendo. É a única maneira que eu consigo descrever. Eu sabia que ficaria bem. Voltei à consciência novamente e acordei com toda a família ao redor da minha cama se despedindo de mim. Acho que isso aconteceu depois que os médicos disseram aos meus pais que eu era um dos 8 casos no mundo de pessoas que tiveram reação adversa grave ao fluido espinhal. Só haviam 8 outros casos e nenhuma dessas crianças se recuperou. Ou ficaram em estado vegetativo ou morreram. Eles disseram aos meus pais que, de qualquer maneira, isso não terminaria bem. Ou eu ficaria presa nesse estado pelo resto da minha vida, ou eu morreria. E é claro que eu não sabia de nada disso. Eu não sabia o que os médicos estavam dizendo e tudo mais.
Então, quando eu acordei, toda a minha família estava ao redor da minha cama. Tias, tios, primos, irmãos, irmãs, meus avós. Os meus avós já tinham falecido naquela época, mas eu tenho certeza de que eles estavam lá. Os meus pais estavam lá. Todos se reuniram ao redor da minha cama para se despedir de mim. E eu lembro de olhar para todos eles e pensar: por que vocês estão tão assustados? Eu não tinha ideia de como eu estava. Eu só me sentia muito cansada e continuei olhando para o soro, tipo, o que eles estão me dando? Segundo meu pai, eles não me deram nenhum tipo de sedativo ou analgésico porque eles não sabiam onde eu estava. Eles não sabiam em que estado de consciência eu estava naquele momento. Então, eles não queriam me sedar mais. Eles não sabiam se eu acordaria ou o que aconteceria. Eles não sabiam se a sedação me mataria. Eu lembro que, em certo momento, tive que fazer uma punção lombar sem sedação durante esse episódio. E o meu pai disse que eu estava olhando para ele e chorando. Lágrimas escorriam dos meus olhos porque eu não estava sedada para esse procedimento. E eles tiveram que fazer. Normalmente, eles sedavam. Então, quando eu acordei e vi todos, pensei: por que vocês estão tão assustados? Eu vou ficar bem, eu vou ficar bem. E eu não sabia o que eles estavam vendo. Claro, eu sabia que eu estava com a aparência péssima. Então, pouco depois disso eu me recuperei. Comecei a mexer o meu corpo novamente. Comecei a recuperar a minha fala e a minha capacidade de andar. Mas isso tudo lentamente. Eu lembro que a minha tia e os meus primos escreveram cartões de índice e coisas do tipo para que eu pudesse me comunicar, eu pudesse falar novamente. Nessa época eu só tinha 14 anos e ainda tinha cerca de 12 meses de protocolo de tratamento. Eu não me lembro muito. Eu me sinto muito abençoada por não estar presa nesse corpo, mesmo passando por tratamentos contra o câncer. Talvez não tenha sido tão ruim assim. Quero dizer, tive muitas reações adversas a esses tratamentos, mas nenhum quase me matou como essa. No entanto, tenho muitos problemas nas articulações e tudo isso é resultado dos tratamentos, mas é melhor do que estar presa em meu corpo. Isso é assustador. Após esse tratamento, basicamente eu enterrei essa memória e voltei para o ensino médio. Tive uma época incrível na escola. Sempre fui uma pessoa alegre e despreocupada. Eu só queria me divertir. Eu sabia que eu estava aqui, nessa jornada, e naquele momento eu sabia que precisava me divertir. Não apenas por ter escapado do câncer, mas também por não ter ficado presa em estado vegetativo. Eu sabia o quão sortuda eu era, mas suprimi a memória. Enterrei essa memória porque o lado físico de estar presa nesse estado vegetativo, consciente, presa no seu próprio corpo, era a coisa mais assustadora que eu já vivi. Foi muito assustador. Eu não podia nem me comunicar. Então eu segui a minha vida normalmente. A minha infância traumatizante, eu enterrei, eu deixei para trás. Nem sequer pensei 2 vezes sobre ela. Não pensei 2 vezes porque os meus braços não se endireitavam. Eu achava que os meus braços ficavam assim porque eu dormia assim. Então, quando eu estava na casa dos 20 anos, eu nem tocava nessas memórias. Sempre quis trabalhar com investigação de cenas de crime, mas por causa dos problemas nas articulações, eu não posso ser uma policial. E para chegar ao cargo de investigadora de cenas de crime, você precisa trabalhar nessa área. Então eu pensei, o que mais posso fazer? Eu ouvi falar sobre um cargo de pessoas que trabalham no necrotério do hospital. Acabei conseguindo esse cargo. Eu trabalhava no laboratório, mas também auxiliava o legista do condado nas autópsias. Quando consegui esse emprego, eu era muito ingênua. Eu não fazia ideia do que havia passado,
mas com certeza eu tinha sequelas. Eu simplesmente não pensava duas vezes sobre as sequelas, como se elas fossem normais. Então, quando eu comecei a trabalhar no necrotério, eu vi casos de mortes traumáticas sendo analisados pelo médico legista. Mas eu não estava preparada para o lado espiritual desse trabalho. O lado físico já era ruim o suficiente, mas eu sempre acreditava que as almas estavam em um lugar melhor. Exceto que havia alguns casos que a alma definitivamente estava presente. Fazíamos as autópsias em até 24 horas após encontrar o corpo. Então, talvez a pessoa já tivesse morrido antes. Mas também fazíamos autópsias dentro das 24 horas após a morte. Nesse momento, a alma ainda estava em transição, ainda tentando entender o que havia acontecido, porque normalmente eram mortes traumáticas. Então, a alma ficava chocada. Eu não sabia de nada disso naquela época, apenas pensava que seria um caso em particular. Houve um caso em especial. Um senhor idoso com câncer de pulmão em estágio terminal não aguentava mais. Ele tirou a própria vida. E como eu também tive câncer, me identifiquei muito com ele. Vi um adesivo de dor em seu braço. Eu estava pronta para fazer a autópsia. Eu era responsável pelos cortes. O médico só esperava que eu entregasse a ele os órgãos. Haviam policiais na sala para tirar fotos, pois era uma cena de crime. Eu era nova no emprego e esse caso mexeu comigo, pois eu sabia o que ele tinha passado antes de tirar a própria vida. Coloquei minha mão em seu braço e, nesse momento, tive um flash em minha mente do que ele havia feito. Isso me abalou. Minhas lágrimas começaram a escorrer. Os policiais estavam lá esperando por mim e havia um médico observando. Todos me observando fazer isso. Um dos policiais finalmente veio até mim, colocou o braço em volta de mim e disse que eu precisava me desligar desses casos ou eu perderia a sanidade. Eu entendi. Tive que me controlar, porque as mortes eram muito traumáticas e se você se envolve emocionalmente, é como se estivesse revivendo o que aconteceu. Eu simplesmente não estava pronta para aquilo. Desde então, essa alma tem estado comigo. Aprendi muito com ele. Sinto que algumas vezes eu estava aprendendo lições por eles. Alguns casos eram overdose, suicídio, e eu não queria que eles morressem em vão. Eu nunca os julgava, apenas mostrava amor e sempre tinha o coração aberto no trabalho. Eu sabia que as almas estavam em um lugar melhor, mas às vezes eu podia sentir que elas ainda estavam presentes. Muitas pessoas que trabalham com os mortos podem dizer isso, como diretores de funerárias, por exemplo. Às vezes, leva alguns dias para a alma realmente atravessar completamente. Eles querem ter certeza de que a família está bem, querem saber o que está acontecendo, e então eles atravessam completamente. Cada alma faz isso em seu próprio tempo. Essa alma, em particular, veio até mim para me lembrar de ser grata pelo tempo que eu tenho nessa terra e aproveitar ao máximo. É como se ele fosse o meu anjo da guarda. Sempre que passei por estados depressivos em que a dor era insuportável, eu não queria mais viver, era como se ele estivesse vindo me dizer: você tem que continuar. Durante os 5 anos em que eu estive nesse emprego, esse foi definitivamente o caso que mais me afetou. Ele balançou o meu mundo. Foi como se ele estivesse aqui comigo desde então. Finalmente percebi que precisava trabalhar com os vivos. Comecei a sentir que eu estava sendo puxada para a enfermagem em vez de trabalhar no laboratório e lidar com os mortos. Eu precisava trabalhar com os vivos. Então, em 2011, me tornei enfermeira e comecei a trabalhar em assistência domiciliar pediátrica. Um dos meus primeiros pacientes era uma menina que era muito parecida comigo. Ela tinha uma doença muito semelhante ao que eu tinha. Não era a mesma doença, mas era uma anomalia cerebral como a minha.
Ela se parecia comigo quando eu estava naquele estado. Eu sabia que eu estava exatamente onde deveria estar. Era como se estivesse me olhando. Era uma loucura esse tipo de paciente como sendo o meu primeiro paciente. Eu sabia que eu estava onde deveria estar e tudo estava indo muito bem. Eu amava o meu trabalho. Tudo era maravilhoso. Em 2014, perdi alguém querido e fiquei arrasada. Eu simplesmente não entendia. Fiquei com raiva de Deus. Não entendia porque Ele levaria essa pessoa, porque Ele não poderia me levar em vez dela. Acabei caindo em uma depressão profunda e foi essa alma do meu emprego anterior que vinha até mim para me lembrar de continuar. Em determinado momento, eu tive uma experiência fora do corpo. Adormeci no sofá e acordei na minha cozinha, na frente daquela querida pessoa que havia falecido. Eu pensava sem falar: meu Deus, ela está morta, como ela está aqui? Vi o meu corpo no sofá, então ela me abraçou e disse: muito obrigada por tudo que você fez. Então eu acordei e senti uma sensação de paz percorrer o meu corpo. Chorei ali porque eu sabia que eu tinha visto um anjo. Fui abraçada por um anjo. Depois disso, a minha perspectiva de vida mudou completamente. Foi como se eu estivesse atingindo o fundo do poço e então algo espiritual me agarrou e a minha perspectiva mudou completamente. Em 2 meses, engravidei do meu filho. Algo que me disseram que provavelmente nunca aconteceria por causa da quimioterapia que fiz durante a adolescência. Pensávamos que eu era infértil. O meu marido e eu tentamos por 6 anos antes disso sem sucesso. Depois de ver aquele anjo, depois de ver aquela pessoa querida e ser abraçada por ela, eu soube exatamente o que fazer para ter meu filho. Eu sabia que ervas tomar, sabia das medicações que eu precisava usar, sabia como fazer visualizações. Eu simplesmente sabia o que fazer para colocar o meu corpo em ordem para engravidar, porque eu não estava muito saudável. Parei com muitos medicamentos, realmente limpei o meu corpo. Fiquei saudável com a ajuda de Deus, porque foi difícil. Mas então eu engravidei e isso foi algo incrível. Foi como se não houvesse intervenção médica para me ajudar a engravidar. Foi apenas um momento divino mais uma vez. Eu me sentia como se eu estivesse em um sonho, porque essa era a única coisa que eu queria em toda a minha existência. Eu sinto que vivi várias vidas e nunca cheguei ao ponto de ser mãe, ou nunca cheguei ao ponto de engravidar ou ser mãe. Finalmente eu estava lá. Era como se essa vida fosse a vida que finalmente estava conseguindo o que eu sempre quis. Eu tinha que manter uma foto da minha ultrassonografia na geladeira porque eu sentia que eu estava em um sonho. Então eu não sabia se eu estava sonhando ou não. Agora, voltando um pouco, há uma espécie de história paralela com o meu filho, porque cerca de 1 ano antes de concebê-lo, um membro da minha família foi a uma médium e veio até mim e o meu marido dizer que teríamos um menino. Teríamos um filho um dia. Eu fiquei tipo, ok. Bem, nesse ponto eu não sei se acreditei. Estávamos tentando há tanto tempo e eu comecei a pensar que nunca ia acontecer, sabe? Mas mesmo assim, em minha experiência de quase morte, eu sempre soube que chegaria o meu filho. Eu só não sabia quando ou como. Em termos de fertilidade, o meu corpo não sabia direito como funcionaria. Mas eu mantive a fé de que daria certo quando tivesse que ser. Nesse ponto eu tinha 33 anos, então demorou um pouco. Foi um longo tempo de espera e eu estava começando a ficar deprimida com isso, achando que nunca aconteceria. Essa mulher, que é membro da minha família, me disse: você vai ter um menino. E eu fiquei tipo, eu não sei se sou eu que ela está vendo. Então, dentro daquele ano, provavelmente cerca de 4 meses depois que essa pessoa me disse, eu estava grávida. Mas era um sentimento fantasma. Tem um termo para isso.
é como uma gravidez fantasma ou algo assim, onde você sente, mas não está acontecendo. Eu sentia isso no meu íntimo, e eu descobri mais tarde que a razão pela qual isso aconteceu foi para salvar a vida do meu filho, porque 2 dos meus médicos estavam dizendo para eu tomar o metotrexato, que é a quimioterapia que afeta o meu cérebro. Então eu não sei por que eu estava tomando de qualquer maneira, mas se eu tomasse esse medicamento, teria que parar 6 meses antes de começar a tentar um filho, porque ele mata as células que estão se desenvolvendo rapidamente, e então, ou você tem um aborto espontâneo, ou isso causa graves defeitos de nascimento, e eu teria que ter tomado uma decisão que eu não poderia ter tomado naquele momento. Eu estava saindo de uma depressão. Se eu tivesse perdido um bebê porque eu me sentia grávida, e eu dissesse para os meus médicos, olhem, eu estou grávida, eles iam dizer que eu estou ficando louca. Então eu dizia, não sei, eu tenho uma sensação estranha de que eu estou grávida, mas eu não estou tendo um resultado positivo nos testes. Eles simplesmente disseram para eu tomar o metotrexato porque eu tenho artrite reumatoide. Então eu fiquei tipo, isso não parece certo. Definitivamente eu não vou tomar. Sabe, eu não sei que sentimento foi esse. Senti que aquilo não seria uma boa ideia. 2 médicos diferentes me disseram isso. Então, o meu sentimento ficou tão intenso que eu fui fazer uma ultrassonografia e vi na tela um feto de 20 semanas. Nesse ponto, eu não estava grávida e olhei para a técnica e pensei, ela não está vendo isso. Eu vou ficar quieta antes que me levem daqui em uma camisa de força, se eu disser que eu estou vendo. Apenas absorvi tudo e disse a mim mesma, esse filho está vindo para mim. Agora eu estou vendo. Eu já recebi uma leitura de uma médium dizendo isso e agora eu estou vendo. Então, alinhei o meu corpo com a visão que eu estava tendo e bum! 2 meses depois eu estava grávida. E a coisa é, olhando para trás, eu sei que a minha intuição estava enlouquecendo, me fazendo sentir grávida, me fazendo ver essas coisas. Porque, se eu tivesse tomando aquele remédio, eu teria engravidado, mas eu teria perdido o meu filho, ou teria que tomar uma decisão horrível para a qual eu não estava pronta, como eu disse. Então, a minha intuição me salvou completamente, e salvou o meu filho e o meu marido. E na época nós pensamos, graças a Deus eu não ouvi os médicos. Mesmo durante esse tempo, os meus pais estavam me dizendo para ouvir a mim mesma, porque eles viram o que eu passei. Eles sabiam que eu era intuitiva. Meu pai sempre dizia, você sabe, você se conhece melhor do que ninguém. Então, ouça a si mesma. Faça o que você sentir que tem que fazer. Siga o seu próprio caminho. E isso é o que você faz, sabe? Você deve seguir o seu próprio caminho. Era como se eu simplesmente soubesse o que fazer para preparar o meu corpo. Eu sabia, sabe, quais ervas tomar. Fiz meditações e visualizações e trabalhei com a energia da lua de uma forma muito pagã. Foi uma coisa bem holística. Eu e o meu marido, naquela época, não poderíamos pagar por fertilização in vitro ou qualquer coisa do tipo. De qualquer forma, não tínhamos condições para isso. Então, eu pensei que, em primeiro lugar, o meu corpo já tinha passado por muita coisa com a medicina ocidental. Então, talvez era melhor eu tentar uma abordagem holística, uma abordagem oriental. Com certeza, isso me levou ao meu bebê, mas foi absolutamente como se eu estivesse recebido um download de informações quando eu recebi aquele abraço. Eu recebi energias de cura e um download de informações, e foi assim que eu soube o que fazer. Eu só precisava desse apoio e orientação, e graças a Deus eu segui. Acabei engravidando. Tive um filho aos 34 anos, no dia de Todos os Santos. Somos irlandeses e escoceses, então essa época é festiva.
Lembro que eu entrei em trabalho de parto no Dia das Bruxas, o que foi legal, mas depois eu tive o meu filho no Dia de Todos os Santos. O meu primeiro teste positivo foi no dia de São Patrício, e eu disse que era todos os meus avós me recebendo no céu, porque ser mãe é o meu céu na terra. Sentir a vida crescendo dentro de mim me deu um respeito totalmente novo pelo meu corpo. Eu tinha perdido totalmente o respeito pelo meu corpo porque ele sempre me causava problemas. Eu tive câncer, eu sou uma sobrevivente do câncer, então era exatamente o que eu precisava. E Deus foi o único que poderia me dar um bebê, então eu me senti abençoada por isso. Eu também acho que tive uma experiência fora do corpo quando entrei em trabalho de parto. O que dizem de uma experiência fora do corpo? Porque eu lembro que quando a enfermeira dizia para eu empurrar, ela dizia 1, 2, 3, empurre. E eu disse, ok. E ela disse 1. E então eu desapareci. Era como se eu estivesse entrado no vazio tranquilo novamente, no escuro tranquilo. Eles dizem que durante um trabalho de parto, a alma da mãe vai para as estrelas buscar a alma do seu filho e eles descem juntos para a terra. Eu não tenho dúvidas de que é exatamente isso que eu fiz. É absolutamente o que acontece. Eu definitivamente estava no vazio novamente e quando voltei a enfermeira disse, bom trabalho. Ela terminou e disse, 2, 3 e empurre. Eu não estava lá para ouvir e então eu percebi uma lacuna no tempo que era mensurável para mim. E eu fiquei tipo, isso foi muito legal. Depois de ter o meu filho, eu acabei me tornando uma praticante de Reiki. Comecei a ter muitas experiências espirituais por ser mãe, porque era como se eu já tivesse um senso intuitivo das minhas experiências de quase morte. Mas então, eu acrescentei a intuição materna e os meus dons ficaram mais fortes. Eu realmente sentia que estava no céu na terra. Ser mãe é o meu céu na terra. Então eu estava muito aberta. Eu orei tanto pelo meu filho e você sabe, eu sinto que Deus me deu o meu filho e agora é hora da minha retribuição. Eu preciso retribuir um pouco dessa energia amorosa, porque o amor que eu sinto pelo meu filho é como o amor de Deus. Aquele amor incondicional que fez o coração explodir. O amor de Deus é ainda maior, mas o amor pelo meu filho, na minha opinião, é o mais próximo disso que alguém pode chegar na Terra. Então, eu me tornei uma praticante de Reiki e adicionei isso à enfermagem. Agora eu sou uma enfermeira Reiki. Depois disso, cerca de 2 anos e meio atrás, tive um aborto. Foi horrível, simplesmente horrível. Enquanto eu estava em luto, passando pelo processo do luto, senti a presença da minha avó e do meu bebê. Elas vieram até mim, me abraçaram e disseram que me amava. A minha avó estava segurando a mão da minha filha e elas estavam me esperando do outro lado até eu atravessar. Mas a parte interessante é que a minha filha tem 5 anos do outro lado. Eu a perdi com apenas 7 semanas e meia de gravidez. Então, eu acredito que a razão pela qual eu vejo a minha filha mais velha é porque ela cresceu espiritualmente, porque ela me ensinou o que era a verdadeira perda. Precisamos aprender o que é bom e o que é ruim aqui. Então, o meu filho me ensinou o verdadeiro amor na terra, e a minha filha me ensinou a verdadeira perda. Eu sei que ela era uma menina. Ela tinha uma energia linda. Simplesmente não estava destinada a encarnar, e isso foi algo que eu aprendi através dessa experiência. Ela cumpriu a sua missão, e por isso que a vejo mais velha. Ela é uma linda menininha de 5 anos, e eu sinto a presença dela o tempo inteiro. Na minha página Mystical Mama, eu compartilho muitas das minhas experiências. Outro dia, eu tentei fazer um truque com a fumaça do incenso que eu vi no TikTok.
Você consegue fazer a fumaça subir em apenas um fluxo usando a sua energia. E eu pensei, vamos tentar então. Enquanto eu fazia isso, meio que joguei ali, e os espíritos me mostraram corações. Enquanto eu via a imagem crescer, eu apenas pensava, o que será que está acontecendo? E eu peguei a minha câmera e tirei uma foto. Era um feto de 7 semanas que apareceu na fumaça e eu fiquei tipo, meu Deus, eu preciso sair um pouco. Eu saí e voltei e pensei, por que eu estou vendo isso? E aí me dei conta, nossa, o espírito está brincando comigo. Eles estavam me mostrando pedaços do meu coração que se despedaçaram quando eu perdi meu bebê. E ultimamente o meu filho tem pedido por um irmão mais novo. Isso parte o meu coração porque ele tem um irmão mais novo, mas ele não entende isso completamente. Ele quer uma criança para brincar, sabe o que eu quero dizer? Mas isso tem me incomodado. Então, parecia que o Espírito estava me pedindo para liberar essa culpa, liberar a dor, a tristeza, porque o meu bebê está lá e eu vou vê-lo novamente. Ele está sempre lá, ele se comunica comigo. Eu tenho tido muitas sincronicidades e sinais, e na verdade, eu tenho todo um sistema com a minha equipe espiritual. Eu atribuo números a eles. E se eu entrar nisso é meio profundo, mas é como eu faço. É assim que eu recebo as minhas orientações e é assim que eu sempre recebi minha orientação. Voltando no tempo, eu vi que eu enterrei as memórias do que aconteceu comigo. Eu enterrei as minhas memórias por 20 anos e acredito que a razão pela qual eu consegui engravidar após a morte do meu ente querido e após estar em uma depressão profunda, foi porque eu comecei a gritar para o céu, perguntando a Deus por que ele levou a pessoa de mim. Por quê? E então as memórias voltaram. E essa foi a maneira de Deus me dizer: você tem um propósito importante e eu te dei um tempo extra. Eu enterrei as minhas memórias e, há uns 5 anos atrás, eu comecei a conversar com os meus pais e eu vi que eu estava lembrando. A minha mãe disse, meu Deus, ela está se lembrando das coisas. Eram coisas precisas, coisas que eu diria que eles lembravam e isso me dava validação. É simplesmente louco. Eu vivi uma vida plena e feliz. Não era como se eu estivesse deprimida, até que realmente estivesse. E até que eu perdi o meu ente querido e eu simplesmente tinha culpa de ser sobrevivente. Então, Deus me lembrou e eu comecei a processar essa memória. E eu notei a minha intuição aumentando. Comecei a ver sinais de sincronicidades como uma louca. Então, eu tive essas visões. Foi uma experiência intensa despertar. Foi como se eu chamasse de volta partes da minha alma e, ao me lembrar, sabe como é? Eu estava começando a ficar inteira de novo. Sinto que eu sou uma pessoa sensível, então esse é o meu ponto forte. É a clareza cognitiva. Sinto as coisas claramente, recebo visões. Não vejo aparições porque eu não quero ver as aparições. É um limite espiritual. Eu digo aos espíritos para não me mostrar uma aparição, porque isso me assustaria. Mas eu não me importo em ver orbes. Eu vejo muitos orbes. Eu sempre pego eles em vídeo e câmera. Nas últimas semanas, talvez por causa da superlua cheia, eu tenho percebido muita atividade ultimamente. E eu percebi que quando há eventos celestiais e mais energia chegando, eu percebo mais. Porque a energia precisa meio que se alinhar para que o espírito consiga se manifestar e se mostrar. Então, se há um evento celestial acontecendo e trazendo mais energia para a Terra, e eu estou mais aberta a isso, então eles podem vir até mim com muita facilidade. E eles sempre podem vir. Depois que eu me tornei mãe, minha clarividência realmente aumentou.
Então, eu sempre tive. Eu acho que eu não percebia muito quando eu era mais jovem, mas eu sempre tive. Acho que quando eu era mais jovem eu não percebia que era algo diferente. O que eu via, sentia e ouvia. Eu não rotulava isso. Foi realmente há 5 anos que fui abençoada por meu amigo, a minha alma amiga, e depois eu fui direcionada para o mundo espiritual. Eu fui orientada para os grupos de experiências de quase morte, para as pessoas que tiveram experiência de quase morte. E eu pensei, nossa, eu pertenço a esse grupo de pessoas. Por muito tempo eu não pensei em nada disso até encontrar histórias como a minha, experiências como a minha. E eu pensei, então, estar ciente e perceber a escuridão que estava ao meu redor. Isso era algo, sabe? Era como saber que tudo ficaria bem e depois ter uma remissão espontânea e acordar e sair disso. Então eu fiquei mais velha e, especialmente depois de me tornar mãe, percebi como a minha intuição era forte. E é engraçado porque eu usei por anos a minha prática de enfermagem sem realmente saber quais palavras adequadas usar. Mas sim, a minha intuição ainda está ficando mais forte. Está mais forte conforme eu sigo em frente, conforme eu cresço. Está ficando mais forte. Então, não me importa o tanto que eu me sinto sozinha neste mundo. Eu sei que eu não estou sozinha. E essa é a mensagem que eu recebi. Isso é inspirador para mim, porque eu sei que eu não estou sozinha e sei que, sabendo que existe uma vida após a morte, eu tenho inspiração a realmente tratar a minha jornada de vida, como uma jornada realmente para aprender as lições, para amar as pessoas, para curar e fazer o que eu puder. As experiências que eu tive apenas ajudaram a reafirmar para mim que Deus me ama. Eu estou aqui e Deus me ama. Eu estou respirando. Eu tenho um filho. Eu tenho tudo o que eu poderia querer na vida. Eu não tenho muito dinheiro e muitas coisas legais, sabe? Eu não vivo dessa forma. Mas eu tenho um filho e isso é uma única coisa. Então, honestamente, de todas as experiências, dar à luz ao meu filho foi a melhor experiência da minha vida, sem sombra de dúvida. Eu tive outra experiência fora do corpo. Acordei e eu estava no teto. Eu estava hiperventilando no sofá. A minha mãe estava na cozinha e eu podia ver tudo. Eu a vi voltar e sentar ao meu lado. Ela me sacudiu e eu acordei com ela na minha frente. E isso foi logo depois que eu saí do estado vegetativo. Nesse ponto eu já tinha ido para casa. Então eu tive algumas experiências fora do corpo e coisas assim. Eu sei que por muito tempo eu não pensei em nada disso porque eu lembro da sensação pacífica e amorosa da escuridão. Até hoje eu adoro estar no quarto completamente escuro. Me sinto muito reconfortada na escuridão. Por isso é como se eu estivesse lá de novo. É muito estranho. Eu adoro quando todas as janelas estão cobertas e fica tudo preto e fresco. Adoro. Algumas pessoas têm medo do escuro, mas eu definitivamente não tenho medo do escuro. Eu não tenho dúvidas que exista vida após a morte, porque todos os dias eu recebo sinais e sincronicidades de entes queridos falecidos. Então eu compartilho isso na minha página para as pessoas verem. Sei que eu tenho um tempo extra agora. Se eu tratar isso como um trabalho, vou escrever um livro. Posso fazer isso nos dias que o meu filho está com o pai. Eu posso me sentar e escrever um capítulo por dia. Já tenho um livro, mas o meu único problema é o começo da história, da minha experiência quando eu descobri que estava com câncer. Eu entro em detalhes, e é quando eu começo a entrar em detalhes pesados que o meu corpo começa a sentir. E então, assim que eu passar dos 2 primeiros capítulos, eu posso mudar o foco para o lado espiritual das coisas. E, se não for tanto por causa disso, é mais por causa dos traumas da infância, infelizmente. O meu corpo foi bem machucado, mas eu tenho certeza que escrever um livro é uma mensagem importante que eu continuo recebendo dos espíritos. Eles dizem para eu escrever o livro, eu tenho que compartilhar a minha história. E é por isso que eu estou me expondo aqui.
Eu estou sendo guiada para fazer isso, especialmente agora, sabe? Está acontecendo grandes mudanças e as pessoas estão se tornando mais espirituais, estão despertando mais. Então, é como ajudar e orientar as pessoas de verdade. Acredito mesmo que é por isso que há mais experiências de quase morte surgindo, porque todos nós estamos recebendo essa mensagem agora para compartilharmos as nossas verdades, porque estamos mudando. A energia está mudando, estamos todos mudando. Estamos todos nos movendo para um estado de consciência diferente. Estamos despertando mais como um todo. Então, realmente acredito que seja por isso que as pessoas estão se manifestando com as suas experiências. Pessoas que nunca compartilharam antes. Estamos recebendo esse empurrão de experiências de quase morte. E para finalizar, eu gostaria de reiterar a mensagem que me foi transmitida. Essa mensagem é: nunca estamos sozinhos. Você nunca está sozinho, mesmo quando se sente sozinho e ninguém está lá por você. Todos nós temos nossas próprias equipes espirituais nos guiando e nos protegendo. E mesmo que você esteja no seu ponto mais baixo e não sinta e não veja, eles estão lá por você. Você não está sozinho. Apenas continue, porque as coisas vão melhorar. Sempre acabam melhorando. Essa é a minha mensagem. Apenas continue, porque você pode estar na escuridão, mas chegará à luz. Você precisa passar pela escuridão para chegar até a luz. Essa é a minha pequena mensagem para todos. Se você gosta de escutar experiências tão maravilhosas e transformadoras que nos traz esperança, por favor, considere se inscrever no nosso canal, deixe a sua curtida e faça um comentário do que você achou do conteúdo do vídeo. Se você gostaria de colaborar com o nosso canal, mas você não sabe o que comentar, deixe a data e o horário que você está assistindo esse vídeo. Muito obrigada por assistir até aqui. Canal EQM, feita de luz.